No coração pulsante de um Boeing 787 da Voilux Airlines, onde o luxo da primeira classe prometia conforto e exclusividade, João Silva, um homem negro de pele retinta, ocupava calmamente a poltrona 2A. Ele era um CEO de 40 anos, fundador da Tech Soluções, uma empresa de inteligência artificial avaliada em 3 bilhões de reais. Mas ali, naquele instante, sob os olhares inquisidores da cabine, ele parecia apenas um intruso. A comissária de bordo, Ana, com um sorriso plástico que mal disfarçava seu tom condescendente, aproximou-se. "Senhor, parece que houve um erro. Precisamos que o senhor ceda este assento para uma passageira VIP." Atrás dela, Dona Clara Almeida, uma mulher branca de cabelos loiros impecavelmente penteados, vestida com um tailleur de grife e um relógio Cartier que brilhava sob a luz suave da cabine, batia o pé impacientemente. "Eu sempre sento aí. É praticamente meu lugar", murmurou Clara, alto o suficiente para que os passageiros próximos ouvissem, seus olhos fixos em João como se ele fosse uma peça fora do tabuleiro. O que Ana e Clara não sabiam era que aquele simples pedido, carregado de preconceito, desencadearia uma tempestade que abalaria os alicerces da Voilux Airlines. João, com a serenidade de quem já enfrentou muitos olhares de desconfiança, ergueu os olhos do tablet, onde revisava sua palestra para a Conferência Global de Ética e Tecnologia. Ele sabia que o assento era dele, reservado com meses de antecedência, pago integralmente, como membro Platinum da companhia. Mas ali, naquela cabine de primeira classe, sua presença parecia um problema a ser resolvido, como se sua pele escura desmentisse seu direito de estar ali. A justiça, porém, estava prestes a embarcar com um bilhete de primeira classe próprio. E o que começou como uma disputa por um assento se tornaria uma lição que ecoaria por todo o Brasil e além. João Silva não era um estranho às adversidades. Nascido numa favela do Rio de Janeiro, onde as ruas de terra vermelha se misturavam ao som de funk e ao cheiro de feijão cozinhando nas cozinhas improvisadas, ele aprendeu a programar aos 12 anos em um computador usado, doado por um vizinho que acreditava no potencial do menino. Enquanto outras crianças jogavam bola ou soltavam pipa nos morros, João construía códigos, sonhando com um futuro onde as pessoas fossem vistas pelo que são, não pela cor da pele ou pela origem humilde. Aos 16 anos, após perder a mãe para uma doença que o sistema de saúde negligenciou, ele fez uma promessa ao pé de seu túmulo, sob o céu cinzento de um cemitério periférico: "Vou fazer o mundo nos enxergar como humanos primeiro." Essa promessa, feita com lágrimas e determinação, foi o combustível que o levou a fundar a Tech Soluções, uma empresa que usava inteligência artificial para eliminar preconceitos em interações com clientes, ajudando empresas a tratar todos com equidade. Ironicamente, ali, na poltrona 2A, João enfrentava o mesmo preconceito que sua tecnologia combatia, como se o destino estivesse testando sua resiliência. Ele escolheu a Voilux Airlines por sua reputação de luxo, onde a primeira classe oferecia toalhas quentes, champanhe francês e poltronas que se transformavam em camas. João precisava do espaço da poltrona 2A para trabalhar durante o voo, preparando sua palestra que discutiria como a tecnologia pode promover justiça social. Mas, naquela cabine, ele não era o CEO visionário. Era apenas um homem negro que, aos olhos de Ana e Clara, não pertencia. Antes de embarcar, João já havia chamado a atenção no aeroporto, não por seu terno sob medida ou sua mala de couro, mas por sua humanidade. No saguão lotado, ele viu Dona Rosa, uma senhora indígena da etnia Guarani, lutando para carregar uma mala surrada. Com um sorriso gentil, João se aproximou, oferecendo ajuda. "Deixe comigo, vó", disse ele, usando o termo carinhoso que ecoava nas comunidades cariocas. Ele carregou a mala até o portão de embarque, ouvindo as histórias de Dona Rosa sobre sua vida na aldeia e sua viagem para visitar os netos. "Você é um jovem bom, meu filho", disse ela, apertando sua mão com gratidão. Um estudante universitário, Lucas, também indígena, da etnia ticuna, observava a cena de longe, impressionado com a humildade de João. Lucas, que estudava jornalismo e sonhava em dar voz às comunidades marginalizadas, sentiu uma conexão imediata com aquele homem que, mesmo em um terno elegante, parecia carregar as raízes de um Brasil profundo.
Outro passageiro, Eduardo, um empresário de São Paulo, notou João no café do aeroporto, onde ele agradeceu à atendente pelo nome, Ana Clara, e deixou uma gorjeta generosa. "Você fez meu dia, Ana Clara", disse João, com um sorriso que fez a jovem corar. Esses gestos, aparentemente pequenos, revelavam quem João Silva era. Um homem de sucesso, mas com o coração ancorado na solidariedade de sua comunidade, nas lições de respeito e generosidade que aprendeu nas ruas da favela. Na cabine da primeira classe, however, a situação escalava rapidamente. Ana, com 8 anos de experiência na Voilux, insistiu. "Senhor, este assento é reservado para nossos membros Platinum mais regulares." Ela apontou para Clara, que exibia seu status com um olhar de superioridade, como se João fosse um erro no sistema. João, mantendo a compostura, puxou sua carteira e mostrou seu cartão Platinum, com um número gravado em relevo brilhante. "Eu sou um membro Platinum, e este é meu assento designado", respondeu ele, sua voz firme, mas sem qualquer traço de raiva. Ana hesitou, uma sombra de surpresa cruzando seu rosto, mas sua expressão endureceu quase imediatamente. "Entendo, senhor, mas Dona Clara é uma cliente especial que voa conosco há anos. Talvez o senhor se sinta mais confortável em outra seção." A implicação era clara. João, por ser negro, não pertencia àquele espaço de luxo. Não importava seu status ou seus direitos. Clara, parada no corredor, não fez questão de esconder sua impaciência. "Eu tenho uma reunião importante logo após o pouso", disse ela, checando o relógio com um gesto teatral. "Isso é ridículo. Eu sempre sento na 2A. É praticamente meu lugar." Suas palavras ecoaram na cabine, e alguns passageiros começaram a prestar atenção, seus olhares oscilando entre curiosidade e desconforto. Lucas, o estudante, que ocupava a poltrona 3C, sacou o celular discretamente, começando a gravar. Ele sabia, por experiência própria, como o preconceito operava em silêncio, mas também como uma câmera podia transformar silêncio em grito. Dona Rosa, sentada na 4A, observava com olhos tristes, murmurando para si mesma: "Isso não está certo." Eduardo, o empresário, na 2B, ao lado de João, franziu a testa, claramente incomodado, mas ainda hesitante em intervir. Ana, percebendo os olhares, tentou suavizar o tom, mas sua insistência continuou. "Senhor, temos outro assento disponível na classe executiva. Seria mais adequado." João ergueu uma sobrancelha, o primeiro sinal de incredulidade. "Adequado?" repetiu ele, sua voz calma, mas cortante. "Eu escolhi este assento pelo espaço para trabalhar. Meu bilhete e meu status confirmam meu direito de estar aqui. Não vejo motivo para me mover." Ana apertou os lábios, claramente despreparada para a resistência. Ela lançou um olhar rápido para Clara, que assentiu sutilmente, como se dando permissão para Ana prosseguir. O que aconteceu em seguida foi capturado pelas lentes de Lucas e mudaria tudo. Clara, fingindo ajustar sua bolsa no compartimento superior, deslizou um maço de notas dobradas no bolso de Ana, com uma discrição praticada que sugeria que não era a primeira vez. "Obrigada por resolver isso", sussurrou Clara, baixo, mas não o suficiente para escapar dos ouvidos atentos de Lucas, que ajustou o ângulo do celular. Ana, com o rosto levemente corado, aceitou o dinheiro sem hesitar. O gesto, pequeno mas carregado de significado, transformou uma disputa por assento em algo muito mais sombrio. Uma transação para discriminar um passageiro com base em sua aparência. A atmosfera na cabine mudou. Eduardo, que até então permanecia em silêncio, murmurou para si mesmo: "Isso não está certo." Dona Rosa balançou a cabeça, sua expressão de desaprovação clara. Outros passageiros começaram a sussurrar, alguns pegando seus celulares, sentindo que algo grave estava se desenrolando. O supervisor da cabine, Miguel, um homem de postura rígida e expressão autoritária, aproximou-se com passos firmes. Ele parecia acostumado a resolver problemas com sua mera presença. "Senhor, precisamos que o senhor ceda o assento para nossa passageira VIP", anunciou Miguel, alto o suficiente para que todos na primeira classe ouvissem. Sua voz carregava um tom de comando, como se a obediência fosse a única resposta aceitável. João olhou para ele, sua expressão calma, mas seus olhos revelando uma familiaridade cansada com situações como aquela.
Eu mostrei meu cartão Platinum e meu bilhete, respondeu ele, com a mesma serenidade. Este é meu assento. Não há política que me obrigue a cedê-lo para outra pessoa que simplesmente prefere estar aqui. Miguel apertou a mandíbula, claramente irritado com a resistência. Ele se inclinou ligeiramente, sua voz assumindo um tom condescendente. Talvez o senhor não entenda como as coisas funcionam nesta companhia. Nós acomodamos clientes valiosos com preferências específicas. A tensão na cabine era palpável. Lucas continuou gravando, seu coração acelerado, sabendo que aquele vídeo poderia mudar vidas. Dona Rosa, com a sabedoria de quem já viu muitas injustiças, murmurou uma prece em Guarani, pedindo proteção para João. Eduardo, finalmente, decidiu intervir, embora com cautela. Desculpe, mas ele está certo. Ele tem o bilhete. Por que ele deveria se mover? Perguntou, sua voz firme, mas ainda hesitante. Miguel lançou um olhar fulminante para Eduardo, como se o desafiasse a continuar. Clara, no corredor, suspirou dramaticamente. Isso é inaceitável, eu tenho compromissos. Não posso perder tempo com isso, disse ela, sua voz carregada de indignação, como se fosse a vítima da situação. A ironia não passou despercebida por Lucas, que capturou cada palavra. Miguel, encorajado pela performance de Clara, inclinou-se mais perto de João, sua voz agora um sussurro ameaçador, mas audível para os passageiros próximos. Senhor, podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. A escolha é sua. A ameaça pairou no ar, um momento de silêncio tenso que fez os passageiros prenderem a respiração. Muitos teriam cedido naquele ponto, pressionados pela humilhação pública, pelo peso de olhares julgadores, pelo desejo de evitar mais problemas. Mas João Silva não era como a maioria. Ele olhou Miguel diretamente nos olhos, sua calma inabalável. Eu não vou me mover, disse ele com firmeza. Este é meu assento. 6 palavras simples, ditas sem raiva, mas com uma certeza absoluta que fez Miguel recuar um passo, seu rosto enrubescendo. Frustrado, Miguel se virou e caminhou rapidamente para a frente da cabine, pegando o telefone de serviço. Seus gestos agitados eram visíveis para todos, sinalizando que a situação estava fora de seu controle. Ana permaneceu ao lado de Clara, visivelmente nervosa, lançando olhares para João. O que eles não sabiam era que Lucas não era o único gravando. Eduardo, agora mais convencido da injustiça, também havia sacado seu celular, capturando o confronto de outro ângulo. Dona Rosa, com lágrimas nos olhos, segurava um terço em suas mãos, rezando por justiça. A cabine estava dividida. Alguns passageiros murmuravam em apoio a Clara, outros em defesa de João, e a maioria permanecia em silêncio, esperando o desfecho. 5 minutos depois, a porta da cabine de comando se abriu, e o capitão Roberto Santos emergiu, seu rosto marcado pela experiência, mas com uma expressão de profissionalismo forçado. Ele seguiu Miguel pelo corredor, com Ana logo atrás, claramente desconfortável. A presença do capitão sinalizava que o incidente havia escalado além de uma simples disputa de assento. Era agora uma intervenção oficial. Roberto parou ao lado da poltrona de João, sua figura imponente contrastando com a calma do passageiro sentado. Senhor, entendo que há uma situação, começou o capitão, sua voz firme, mas com um tom de autoridade praticada. Minha tripulação tem o poder de reassignar assentos para o conforto e conveniência de todos os passageiros. João olhou para os 3 funcionários da Voilux, que agora o cercavam. A dinâmica de poder clara, 3 de pé, ele sentado. Ainda assim, sua compostura permaneceu intacta. Capitão, com todo o respeito, respondeu João, sua voz serena. Eu tenho uma reserva confirmada e status Platinum. Escolhi este assento pelo espaço para trabalhar. Não há política que me obrigue a cedê-lo para outra passageira que apenas prefere estar aqui. Miguel, incapaz de conter sua irritação, interrompeu. Senhor, se continuar sendo descooperativo, não teremos escolha, a não ser removê-lo do voo. A ameaça caiu como um golpe, e pela primeira vez, João ergueu as sobrancelhas, mostrando surpresa genuína. Vocês estão me ameaçando de remoção porque eu não quero ceder o assento que paguei? Perguntou ele, sua voz refletindo incredulidade. A pergunta pairou no ar, suas implicações impossíveis de ignorar. Qual seria a justificativa para remover um passageiro que apenas ocupava seu assento designado?
Antes que Roberto pudesse responder, Clara interveio, sua voz cortando a tensão. "Isso é ridículo!" exclamou ela dramaticamente. "Vou perder minha conexão. Nunca fui tratada tão mal em todos os meus anos voando com esta companhia." A ironia de sua reclamação fez Lucas quase rir, mas ele manteve o celular firme, capturando cada momento. Roberto, talvez sentindo que a situação estava saindo do controle, adotou uma postura mais autoritária. "Esta é sua última advertência", disse ele com firmeza. "Mude para outro assento, ou chamaremos a segurança." Foi nesse momento que João, com movimentos deliberados, pegou seu celular e abriu o aplicativo de câmera. "Quero deixar claro o que está acontecendo aqui", disse ele calmamente, começando a gravar. "Estou sendo ameaçado de remoção deste voo porque não quero ceder meu assento designado para outra passageira que o deseja." Miguel, furioso, estendeu a mão em direção ao celular de João, sua compostura completamente abandonada. "Gravar não é permitido", exclamou ele, quase tocando o aparelho. João afastou o celular com calma. "Na verdade, não há lei federal que proíba gravações em aeronaves, a menos que interfira nos deveres da tripulação. Estou apenas documentando esta interação para minha proteção." O conhecimento jurídico pegou Miguel desprevenido, e ele recuou, seu rosto ainda mais vermelho. O som de passos pesados ecoou pela cabine, anunciando a chegada de 2 oficiais de segurança do aeroporto. Sua entrada marcou um ponto sem retorno. Eles avançaram pelo corredor, guiados pelo gesto de Miguel, diretamente para a poltrona de João. A cabine ficou em silêncio, até mesmo os ruídos do avião pareciam abafados. João permaneceu sentado, sua postura ereta, sua expressão composta, apesar da humilhação pública que lhe era imposta. Seu celular continuava gravando, agora apoiado em seu colo. "Senhor", começou o primeiro oficial, "fomos informados de uma situação que exige sua remoção da aeronave." João assentiu, reconhecendo a presença dos oficiais, mas mantendo sua dignidade. "Gostaria de entender qual política da companhia estou violando", disse ele, sua voz clara e medida. "Estou sentado no meu assento designado, com um bilhete válido e status Platinum." Os oficiais trocaram olhares desconfortáveis, claramente cientes de que haviam sido chamados para remover um passageiro que não havia violado nenhuma regra. "Senhor, por favor, pegue seus pertences e venha conosco", disse o segundo oficial, evitando a pergunta. João olhou para Roberto, que permanecia a poucos passos, ladeado por Miguel e Ana. "Estou sendo removido por me recusar a ceder meu assento a outra passageira?", perguntou ele diretamente, sua pergunta cortando qualquer pretensão. "O senhor está sendo removido por causar um distúrbio", respondeu Roberto, mas suas palavras soaram vazias, mesmo para ele. Um murmúrio percorreu a cabine. Dona Rosa balançou a cabeça murmurando: "Que vergonha." Lucas, ainda gravando, sentiu lágrimas de raiva em seus olhos. Eduardo, agora abertamente indignado, disse em voz alta: "Ele não fez nada de errado." Clara, observando tudo, não escondeu sua satisfação, um sorriso presunçoso brincando em seus lábios. "Ele claramente não pertence aqui", disse ela, baixo, mas audível para Lucas, que capturou a frase. Com dignidade silenciosa, João começou a reunir seus pertences. Ele fechou a capa de seu tablet, guardou suas anotações na maleta e se levantou lentamente. Enquanto era escoltado pelos oficiais, Clara fez um movimento sutil, aproveitando a distração. Ela deslizou outro maço de notas no bolso de Miguel, sussurrando: "Obrigada por manter os padrões da primeira classe." As palavras, carregadas de veneno, foram capturadas pelos celulares de Lucas e Eduardo. João caminhou pelo corredor com a cabeça erguida, sua postura refletindo a força de quem já enfrentou injustiças antes. Ao passar por Dona Rosa, ela segurou sua mão por um breve momento, sussurrando: "Força, meu filho." Ele assentiu, com um leve sorriso. No coração pulsante de um Boeing 787 da Voylox Airlines, onde o luxo da primeira classe prometia conforto e exclusividade, João Silva, um homem negro de pele retinta, ocupava calmamente a poltrona 2A.
Ele era um CEO de 40 anos, fundador da Tech Soluções, uma empresa de inteligência artificial avaliada em 3 bilhões de reais. Mas ali, naquele instante, sob os olhares inquisidores da cabine, ele parecia apenas um intruso. A comissária de bordo Ana, com um sorriso plástico que mal disfarçava seu tom condescendente, aproximou-se. "Senhor, parece que houve um erro. Precisamos que o senhor ceda este assento para uma passageira VIP." Atrás dela, Dona Clara Almeida, uma mulher branca de cabelos loiros impecavelmente penteados, vestida com um tailleur de grife e um relógio Cartier que brilhava sob a luz suave da cabine, batia o pé impacientemente. "Eu sempre sento aí, é praticamente meu lugar", murmurou Clara, alto o suficiente para que os passageiros próximos ouvissem, seus olhos fixos em João, como se ele fosse uma peça fora do tabuleiro. O que Ana e Clara não sabiam era que aquele simples pedido, carregado de preconceito, desencadearia uma tempestade que abalaria os alicerces da Voyalux Airlines. João, com a serenidade de quem já enfrentou muitos olhares de desconfiança, ergueu os olhos do tablet onde revisava sua palestra para a Conferência Global de Ética e Tecnologia. Ele sabia que o assento era dele, reservado com meses de antecedência, pago integralmente, como membro Platinum da companhia. Mas ali, naquela cabine de primeira classe, sua presença parecia um problema a ser resolvido, como se sua pele escura desmentisse seu direito de estar ali. A justiça, porém, estava prestes a embarcar com um bilhete de primeira classe próprio, e o que começou como uma disputa por um assento se tornaria uma lição que ecoaria por todo o Brasil e além. João Silva não era um estranho às adversidades. Nascido numa favela do Rio de Janeiro, onde as ruas de terra vermelha se misturavam ao som de funk e ao cheiro de feijão cozinhando nas cozinhas improvisadas, ele aprendeu a programar aos 12 anos em um computador usado, doado por um vizinho que acreditava no potencial do menino. Enquanto outras crianças jogavam bola ou soltavam pipa nos morros, João construía códigos, sonhando com um futuro onde as pessoas fossem vistas pelo que são, não pela cor da pele ou pela origem humilde. Aos 16 anos, após perder a mãe para uma doença que o sistema de saúde negligenciou, ele fez uma promessa ao pé de seu túmulo, sob o céu cinzento de um cemitério periférico: "Vou fazer o mundo nos enxergar como humanos primeiro." Essa promessa, feita com lágrimas e determinação, foi o combustível que o levou a fundar a Tech Soluções, uma empresa que usava inteligência artificial para eliminar preconceitos em interações com clientes, ajudando empresas a tratar todos com equidade. Ironicamente, ali, na poltrona 2A, João enfrentava o mesmo preconceito que sua tecnologia combatia, como se o destino estivesse testando sua resiliência. Ele escolheu a Voyalux Airlines por sua reputação de luxo, onde a primeira classe oferecia toalhas quentes, champanhe francês e poltronas que se transformavam em camas. João precisava do espaço da poltrona 2A para trabalhar durante o voo, preparando sua palestra que discutiria como a tecnologia pode promover justiça social. Mas naquela cabine, ele não era o CEO visionário, era apenas um homem negro que, aos olhos de Ana e Clara, não pertencia. Antes de embarcar, João já havia chamado a atenção no aeroporto, não por seu terno sob medida ou sua mala de couro, mas por sua humanidade. No saguão lotado, ele viu Dona Rosa, uma senhora indígena da etnia Guarani, lutando para carregar uma mala surrada. Com um sorriso gentil, João se aproximou, oferecendo ajuda. "Deixe comigo, vó", disse ele, usando o termo carinhoso que ecoava nas comunidades cariocas. Ele carregou a mala até o portão de embarque, ouvindo as histórias de Dona Rosa sobre sua vida na aldeia e sua viagem para visitar os netos. "Você é um jovem bom, meu filho", disse ela, apertando sua mão com gratidão. Um estudante universitário, Lucas, também indígena, da etnia ticuna, observava a cena de longe, impressionado com a humildade de João. Lucas, que estudava jornalismo e sonhava em dar voz às comunidades marginalizadas, sentiu uma conexão imediata com aquele homem que, mesmo em um terno elegante, parecia carregar as raízes de um Brasil profundo. Outro passageiro, Eduardo, um empresário de São Paulo, notou João no café do aeroporto, onde ele agradeceu à atendente pelo nome, Ana Clara, e deixou uma gorjeta generosa. "Você fez meu dia, Ana Clara", disse João, com um sorriso que fez a jovem corar.
Esses gestos, aparentemente pequenos, revelavam quem João Silva era. Um homem de sucesso, mas com o coração ancorado na solidariedade de sua comunidade, nas lições de respeito e generosidade que aprendeu nas ruas da favela. Na cabine da primeira classe, however, a situação escalava rapidamente. Ana, com 8 anos de experiência na Voilux, insistiu. Senhor, este assento é reservado para nossos membros Platinum mais regulares. Ela apontou para Clara, que exibia seu status com um olhar de superioridade, como se João fosse um erro no sistema. João, mantendo a compostura, puxou sua carteira e mostrou seu cartão Platinum, com o número gravado em relevo brilhante. Eu sou um membro Platinum, e este é meu assento designado, respondeu ele, sua voz firme, mas sem qualquer traço de raiva. Ana hesitou, uma sombra de surpresa cruzando seu rosto, mas sua expressão endureceu quase imediatamente. Entendo, senhor, mas Dona Clara é uma cliente especial que voa conosco há anos. Talvez o senhor se sinta mais confortável em outra sessão. A implicação era clara. João, por ser negro, não pertencia àquele espaço de luxo. Não importava seu status ou seus direitos. Clara, parada no corredor, não fez questão de esconder sua impaciência. Eu tenho uma reunião importante logo após o pouso, disse ela, checando o relógio com um gesto teatral. Isso é ridículo. Eu sempre sento na 2A. É praticamente meu lugar. Suas palavras ecoaram na cabine, e alguns passageiros começaram a prestar atenção, seus olhares oscilando entre curiosidade e desconforto. Lucas, o estudante que ocupava a poltrona 3C, sacou o celular discretamente, começando a gravar. Ele sabia, por experiência própria, como o preconceito operava em silêncio, mas também como uma câmera podia transformar silêncio em grito. Dona Rosa, sentada na 4A, observava com olhos tristes, murmurando para si mesma. Isso não está certo. Eduardo, o empresário na 2B, ao lado de João, franziu a testa, claramente incomodado, mas ainda hesitante em intervir. Ana, percebendo os olhares, tentou suavizar o tom, mas sua insistência continuou. Senhor, temos outro assento disponível na classe executiva. Seria mais adequado. João ergueu uma sobrancelha, o primeiro sinal de incredulidade. Adequado, repetiu ele, sua voz calma mas cortante. Eu escolhi este assento pelo espaço para trabalhar. Ao descer do avião, escoltado pelos oficiais, João pegou seu celular e enviou uma mensagem para sua COO, Maria Oliveira. Fui removido do voo. Eles escolheram a pessoa errada para humilhar. Ele então fez uma ligação, sua voz baixa, mas firme. Maria, convoque a equipe jurídica imediatamente. Fui removido de um voo da Voilux em um caso claro de discriminação. Os oficiais que permaneciam por perto começaram a parecer desconfortáveis. Um deles, revisando o relatório do incidente em seu tablet, franziu a testa. Senhor, pode ter havido um mal-entendido, disse ele hesitante. João o encarou, sua expressão firme. Houve um mal-entendido, sim, mas não da minha parte, respondeu ele. Eu estava no meu assento, com um bilhete válido, quando me pediram para ceder o lugar a outra passageira. Quando recusei, fui removido à força. Enquanto João documentava o incidente em um memorando de voz detalhado, uma jovem se aproximou, hesitante. Era Sofia, uma passageira da primeira classe que havia seguido João para fora do avião. Ela segurava seu celular, seu rosto marcado por indignação. Senhor, eu gravei tudo, disse ela, desde o momento em que a comissária o abordou até quando o forçaram a sair. Isso foi discriminação clara. Ela mostrou o vídeo, que capturava não apenas a remoção de João, mas também o momento em que Clara passava dinheiro para Ana e Miguel. João, pela primeira vez desde o incidente, deixou um leve sorriso surgir. Obrigado, Sofia. Isso será muito útil. Eles trocaram contatos, e ela prometeu enviar o vídeo completo. Enquanto isso, na aeronave, Clara se instalou confortavelmente na poltrona 2A, com um sorriso de vitória. Ana trouxe um copo de champanhe, dizendo: desculpe-me pelo transtorno, Dona Clara. Queremos garantir que o resto do seu voo seja perfeito. No galley, fora da vista dos passageiros, Miguel e Ana trocaram olhares cúmplices. Miguel contou as notas que Clara havia lhe dado. R$500, o preço que aceitaram para humilhar um homem cujo único crime foi ocupar o assento que comprou.
Bônus legal hoje, murmurou Miguel, guardando o dinheiro. Nenhum deles imaginava que aquele bônus logo custaria mais do que poderiam pagar. Na sede da Voilux, o CEO Ricardo Mendes revisava projeções trimestrais quando seu telefone tocou. Era o diretor de Relações Públicas, com a voz carregada de pânico. Senhor, temos uma crise. Um vídeo mostrando um passageiro sendo removido de um voo está viralizando. Ricardo, inicialmente desdenhoso, respondeu: passageiros são removidos por mau comportamento todos os dias. Emite um comunicado padrão, mas a resposta do diretor o fez congelar. Senhor, o passageiro não era disruptivo. Era um homem negro na primeira classe, removido para dar lugar a uma mulher branca. O vídeo mostra nossa equipe aceitando o dinheiro dela. Ricardo exigiu o vídeo, e ao assisti-lo, seu rosto perdeu a cor. Quem é ele? Perguntou, temendo a resposta. Após uma pausa, o diretor disse: João Silva, CEO da Tech Soluções. O mesmo que estamos cortejando para um contrato de 50 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Voilux havia acabado de humilhar o homem que segurava seu destino nas mãos. A notícia do incidente no voo da Voilux Airlines espalhou-se como fogo em mato seco, alimentada pela força avassaladora das redes sociais. Em poucas horas, o vídeo gravado por Lucas, o estudante indígena da etnia ticuna, e reforçado pela filmagem de Sofia, alcançou milhões de visualizações. A hashtag @discriminaçãovoilux tornou-se tendência nacional, ecoando não apenas nas telas dos celulares, mas nas conversas nas praças, nas feiras livres e nas comunidades ribeirinhas do Brasil. O vídeo, com imagens cristalinas da comissária Ana aceitando dinheiro de Dona Clara Almeida para humilhar João Silva, um homem negro que ocupava legitimamente a poltrona 2A, chocou o país. A cena de João, calmo e digno, sendo escoltado para fora do avião por seguranças, enquanto Clara se acomodava em seu assento com um sorriso presunçoso, inflamou a indignação pública. Nas ruas do Rio, em São Paulo, nas aldeias do Amazonas, as pessoas comentavam: é assim que tratam os nossos? Um homem negro, mesmo com dinheiro e status, ainda é tratado como se não valesse nada. A Voilux, uma companhia aérea que se vangloriava de ser a epítome do luxo, agora enfrentava uma crise que ameaçava derrubá-la. Enquanto isso, João Silva, sentado em um lounge privado no aeroporto, reunia sua equipe com a precisão de um líder que sabia que o momento não era apenas de vingança, mas de transformação. Ele não era apenas um passageiro injustiçado, era o fundador da Tech Soluções, uma empresa que detinha 25% das ações da Voilux e era a chave para um contrato de modernização de 50 milhões de reais que a companhia desesperadamente precisava. A ironia era amarga. A Voilux havia escolhido humilhar o homem que segurava seu futuro. Na sede envidraçada da Voilux, no coração de São Paulo, o CEO Ricardo Mendes sentia o chão tremer sob seus pés. Ele estava em uma reunião de rotina, revisando números que já não pareciam promissores, quando o telefone tocou com uma chamada interna do Departamento de Relações Públicas. A voz de Carla, a diretora de PR, tremia. Senhor, temos uma crise grave. O vídeo do passageiro removido está com 5 milhões de visualizações e a hashtag #discriminaçãovoilux está entre as mais comentadas no Brasil. Ricardo, inicialmente cético, respondeu com desdém: passageiros são removidos por comportamento inadequado o tempo todo. Publique um comunicado padrão e siga em frente. Mas Carla insistiu, sua voz carregada de urgência. Senhor, este não é um caso comum. O passageiro é João Silva, CEO da Tech Soluções. O vídeo mostra nossa equipe aceitando o suborno de uma passageira branca para removê-lo da primeira classe. E ele é nosso maior acionista individual. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que Ricardo sentiu o ar rarefeito. Ele exigiu o vídeo imediatamente. Ao assistir às imagens no monitor de seu escritório, com Ana aceitando as notas de Clara e Miguel ameaçando João com remoção, Ricardo viu sua carreira e a reputação da Voilux desmoronarem. Quem autorizou isso? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Carla hesitou antes de responder. Ninguém, senhor. Foi uma decisão da tripulação, liderada por Miguel e Ana, com o aval do Capitão Santos.
Ricardo afundou na cadeira, o peso da realidade caindo sobre ele. A Voilux não apenas havia discriminado um passageiro, havia atacado o homem que poderia salvar ou destruir a companhia. Enquanto isso, no lounge do aeroporto, João reunia sua equipe com a mesma determinação que o levou de uma favela carioca ao topo do mundo da tecnologia. Maria Oliveira, sua COO, chegou em menos de 30 minutos após sua mensagem, trazendo Rafael Costa, o advogado-chefe, e Lúcia Mendes, a especialista em comunicações da Tech Soluções. O lounge, com suas poltronas de couro e vista para as pistas, contrastava com a energia intensa da equipe. Laptops estavam abertos, telefones vibravam e o ar estava carregado de propósito. O vídeo já tem 2 milhões de visualizações, informou Lúcia, girando sua tela para mostrar os números subindo em tempo real. Os principais portais de notícias estão cobrindo. Influencers como Marielle Santos, que luta pelos direitos dos povos indígenas, estão compartilhando. Isso está tomando proporções nacionais. João assentiu, seus olhos fixos na tela, mas sua mente já traçando os próximos passos. Eles não sabem que estávamos avaliando a cultura corporativa da Voilux para o contrato de modernização, disse ele, com um toque de ironia. Parece que nos deram uma amostra autêntica de quem são. Maria, uma mulher afro-brasileira que cresceu em Salvador e conhecia bem as nuances do preconceito, trocou um olhar com João. Eles escolheram o pior momento para mostrar isso, disse ela. Mas agora temos a chance de transformar essa injustiça em algo maior. Um elemento inesperado entrou na equação quando Pedro, um funcionário da Voilux, entrou em contato com a equipe de João. Pedro era um jovem da etnia Pancararu que trabalhava no setor de atendimento ao cliente da companhia. Ele havia testemunhado, ao longo de seus 3 anos na Voilux, um padrão de discriminação contra passageiros negros, indígenas e de baixa renda, especialmente na primeira classe. Movido pela indignação com o caso de João, Pedro decidiu agir. Ele enviou a Lúcia, por meio de um canal seguro, documentos internos da Voilux que detalhavam reclamações de discriminação ignoradas pela gerência e e-mails entre supervisores incentivando priorizar clientes de alto perfil. Um eufemismo para favorecer passageiros brancos e ricos. Eu cresci numa aldeia onde nos ensinavam que a verdade é nossa maior arma, escreveu Pedro em sua mensagem. Não posso ficar calado enquanto isso acontece. Esses documentos, que incluíam até um memorando sugerindo que certos passageiros deveriam ser desencorajados de reservar a primeira classe, eram dinamite pura. Rafael, o advogado, leu os arquivos com atenção, seus olhos brilhando com a perspectiva de um caso jurídico sólido. Isso não é só um incidente isolado, disse ele. É uma cultura institucionalizada. Podemos usar isso para forçar mudanças profundas. Na sede da Voilux, o caos reinava. A equipe de redes sociais monitorava freneticamente as menções à companhia, enquanto a hashtag discriminação Voilux alcançava 10 milhões de visualizações. Celebridades, ativistas e até políticos começaram a se manifestar. Uma deputada federal de ascendência indígena, Ana Clara Kaiowá, tuitou: a Voilux humilhou João Silva, mas humilhou a todos nós que lutamos por igualdade. Exigimos justiça. O preço das ações da companhia despencava 12% em poucas horas, com analistas prevendo uma queda de até 30% até o fim do dia, se a crise não fosse contida. Ricardo Mendes convocou uma reunião de emergência com o Conselho de Administração. A sala de reuniões, com sua mesa de mogno e vista para a Avenida Paulista, estava carregada de tensão. Membros do conselho, alguns ainda em trajes de golfe, outros claramente interrompidos de eventos familiares, trocavam olhares preocupados. Como deixamos isso acontecer? Perguntou Helena, uma conselheira veterana. Não é só o vídeo. É o fato de que o passageiro é João Silva, o maior acionista individual e nosso parceiro potencial para a modernização. Ricardo, tentando manter a compostura, respondeu: vamos resolver isso. Vou ligar para o Sr. Silva e oferecer um pedido de desculpas formal. Enquanto isso, João e sua equipe elaboravam um plano. Não queremos apenas um pedido de desculpas, disse João, sua voz firme, mas carregada de propósito. Queremos transformação.
A Voilux precisa mudar sua cultura, ou nosso contrato de 50 milhões está cancelado. Rafael sugeriu uma estratégia dupla, uma ação judicial para responsabilizar os envolvidos e uma exigência pública de reformas na companhia. Lúcia, por sua vez, propôs amplificar o caso nas redes sociais, conectando-o a movimentos maiores de justiça racial e indígena no Brasil. As pessoas estão cansadas de verem casos como o seu varridos para debaixo do tapete, disse ela. Podemos fazer disso um marco. João assentiu, mas acrescentou: não é só sobre mim, é sobre cada pessoa que já foi humilhada por causa de sua cor, sua origem, sua história. Vamos usar isso para mostrar que o Brasil pode ser mais justo. Ele então pegou o celular e enviou uma mensagem ao conselho da Voilux. Quero uma reunião de acionistas imediatamente. Como maior acionista individual, exijo que a companhia explique suas ações e apresente um plano para mudanças estruturais. Na Voilux, o telefone de Ricardo tocou com uma chamada de sua assistente. Senhor, o escritório de João Silva está na linha. Eles querem falar com você diretamente. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ele colocou o telefone no viva voz, com o conselho, ouvindo em silêncio. Senhor Silva, começou ele, sua voz forçada em um tom de cordialidade. Quero expressar nossas mais profundas desculpas pelo incidente inaceitável de hoje. João, do outro lado da linha, interrompeu com uma calma que cortava como faca. Senhor Mendes, não estou interessado em desculpas. Como detentor de 25% das ações da Voilux, com influência junto a outros acionistas estratégicos, quero uma reunião de emergência. O que aconteceu hoje não foi um erro isolado. Reflete uma cultura corporativa que precisa ser transformada. O conselho trocou olhares de pânico. O CFO, Roberto, que folheava documentos freneticamente, confirmou. Ele é o João Silva da Tech Soluções. Se ele retirar seu investimento, outros acionistas seguirão, e isso pode nos levar à falência. Enquanto a crise se aprofundava, um novo elemento veio à tona. Lucas, o estudante que gravou o vídeo, publicou-o em sua conta no Twitter, acompanhado de um texto poderoso. Eu sou Ticuna. Cresci vendo meu povo ser tratado como invisível. Hoje vi um homem negro ser humilhado por ser diferente na primeira classe. Isso não é só sobre João Silva, é sobre todos nós. O tweet, compartilhado milhares de vezes, trouxe ainda mais atenção ao caso. Sofia, a passageira que também gravou, enviou seu vídeo para João e entrou em contato com uma emissora de TV, que começou a cobrir o caso ao vivo. Dona Rosa, a senhora indígena que João ajudara no aeroporto, apareceu em um vídeo postado por sua neta, contando como João a tratou com respeito. Ele é um de nós, um homem do povo, e a Voilux o tratou como lixo. A narrativa nas redes sociais começou a mudar, com vozes de comunidades indígenas, negras e periféricas se unindo em apoio a João. Na Voilux, a pressão era insustentável. Ricardo, após consultar o conselho, anunciou uma medida sem precedentes. A companhia suspenderia todas as operações por 48 horas para realizar um treinamento obrigatório contra a discriminação para todos os funcionários, do pessoal de solo ao alto escalão. O anúncio, feito em uma coletiva de imprensa transmitida ao vivo, chocou a indústria da aviação. Em um setor onde minutos de atraso custam milhares, uma paralisação total era impensável. Estamos comprometidos em mudar nossa cultura, declarou Ricardo, embora sua voz tremesse com a incerteza do futuro. Ele sabia que a decisão custaria milhões, mas também sabia que era a única maneira de salvar a Voilux da ruína. Nos bastidores, no entanto, ele e o conselho aguardavam ansiosamente a reunião com João, sabendo que ele segurava as rédeas do destino da companhia. Enquanto isso, Pedro, o funcionário pancararu, tornou-se uma peça-chave. Ele concordou em testemunhar anonimamente, fornecendo mais documentos que comprovavam a negligência da Voilux em casos anteriores de discriminação. Eu vi passageiros indígenas serem gentilmente redirecionados para a classe econômica, mesmo com bilhetes de primeira classe, escreveu ele em um e-mail para Lúcia. Não posso mais fazer parte disso. Sua coragem, enraizada nos valores
valores de sua comunidade, que priorizava a verdade e a justiça, deu a João e sua equipe uma arma poderosa. Rafael começou a preparar uma ação judicial que não apenas buscava indenização, mas também exigia reformas estruturais na Voilux, incluindo políticas de diversidade e proteção contra a discriminação. No lounge, João olhou para sua equipe, seu rosto marcado pela determinação, mas também por uma tristeza profunda. Eu cresci vendo minha mãe lutar contra o preconceito todos os dias, disse ele, sua voz carregada de emoção. Ela me ensinou que nossa força vem de nossa comunidade, de nossa história. Hoje, não estamos lutando só por mim, mas por cada pessoa que já foi feita sentir que não pertence. Maria colocou a mão em seu ombro, um gesto de solidariedade que ecoava as conexões de apoio das comunidades afro-brasileiras e indígenas. Vamos fazer isso, João, disse ela. Vamos mostrar que o Brasil pode ser melhor. A tempestade digital continuava a crescer, e com ela, a promessa de uma mudança que não seria apenas corporativa, mas cultural, enraizada nas raízes profundas de um Brasil que exigia justiça. No auditório principal da sede da Voilux Airlines, em São Paulo, o silêncio era quase sagrado, como o respeito que se presta a um ritual ancestral. Centenas de funcionários, de carregadores de bagagem a executivos de alto escalão, estavam reunidos para um anúncio que marcaria um divisor de águas na história da companhia. No palco, João Silva, com sua presença calma, mas imponente, olhava para a plateia. Ele vestia o mesmo terno que usara no dia em que foi humilhado no voo, uma escolha deliberada que lembrava a todos o motivo daquela reunião. Ao seu lado, o CEO Ricardo Mendes parecia menor, não pela estatura, mas pelo peso da responsabilidade que carregava. João, filho de uma favela carioca, criado com os valores de solidariedade e resistência que ecoam nas comunidades afro-brasileiras e indígenas, começou a falar. Eu cresci nas ruas do Rio, onde aprendi que nossa força vem da comunidade, da luta por sermos vistos como humanos, não como rótulos, disse ele, sua voz ressoando como um tambor cerimonial. O que aconteceu comigo naquele voo não foi apenas sobre um assento, foi sobre um sistema que por muito tempo disse a pessoas como eu, negras, indígenas, periféricas, que não pertencemos a certos espaços. Hoje, começamos a mudar isso. A plateia, composta por rostos de todas as cores e origens, ouvia em silêncio, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de vergonha. A transformação da Voilux não seria apenas uma resposta à crise, seria um marco para um Brasil que clamava por igualdade, enraizado nas lições de respeito e justiça que João aprendera com sua mãe e com as histórias dos anciãos de sua comunidade. O que ninguém esperava era que João, além de exigir mudanças, ofereceria uma segunda chance, um gesto que refletia os valores de renovação e perdão das tradições indígenas brasileiras. A reunião no auditório marcou o início de uma transformação sem precedentes na Voilux. Ricardo Mendes subiu ao palco após João, sua voz firme, mas carregada de humildade. Hoje, reconhecemos que falhamos com um de nossos passageiros de maneira inaceitável, começou ele. Mas esse fracasso não é apenas de uma tripulação, é de uma cultura que permitiu que isso acontecesse. A partir de amanhã, a Voilux suspenderá todas as operações por 48 horas para um treinamento obrigatório contra a discriminação, desenvolvido pela Tech Soluções do Sr. Silva. O anúncio provocou suspiros audíveis na plateia. Em uma indústria onde cada minuto de atraso custa milhares de reais, uma paralisação total era um sacrifício monumental, mas também um sinal claro de compromisso. João, ao lado de Ricardo, explicou o treinamento. Não será uma palestra superficial, será um processo para confrontar preconceitos, entender o impacto de nossas ações e construir uma companhia onde todos sejam tratados com dignidade. Ele falou com a convicção de quem carregava as histórias de sua comunidade, onde a justiça não era apenas punição, mas restauração, como nas tradições indígenas que valorizam a harmonia e a reparação.
Nos dias seguintes, a Voilux transformou salas de conferência em centros de treinamento em todo o Brasil. De Porto Alegre a Manaus, funcionários participaram de sessões intensivas conduzidas por especialistas da Tech Soluções, incluindo psicólogos comportamentais e líderes comunitários afro-brasileiros e indígenas. O programa, batizado de Voo para a Igualdade, usava simulações imersivas de inteligência artificial para expor os funcionários a situações de preconceito, forçando-os a reconhecer vieses inconscientes. Em uma dessas sessões, um funcionário de solo, Antônio, um homem negro de Salvador, compartilhou sua experiência. Eu já vi passageiros como eu serem tratados como suspeitos só por estarem na área VIP. Esse treinamento me fez sentir que, pela primeira vez, a companhia está ouvindo. Em outra sessão, uma gerente branca, Clara, admitiu com lágrimas: eu nunca percebi como minhas ações, mesmo sem intenção, reforçavam desigualdades. Isso precisa mudar. O treinamento não era apenas técnico, era profundamente humano, inspirado pelos valores de comunidade e empatia que João trazia de suas raízes na favela e das histórias que ouvira de Dona Rosa, a passageira indígena que ele ajudara no aeroporto. Enquanto a Voilux se transformava, João lançou uma iniciativa que surpreendeu até seus aliados mais próximos, o programa Segunda Chance. Inspirado pelas tradições indígenas de reconciliação, onde a comunidade acolhe aqueles que reconhecem seus erros e buscam reparação. O programa oferecia treinamento e reabilitação para indivíduos que perderam seus empregos devido a incidentes de preconceito. Na minha comunidade, aprendemos que justiça não é só punir, mas dar a chance de consertar o que foi quebrado, disse João, em uma coletiva de imprensa, realizada em um centro comunitário no Complexo da Maré. O programa Segunda Chance é para quem está disposto a enfrentar suas falhas e trabalhar por um Brasil mais justo. Entre os primeiros participantes estavam Ana, Miguel e o capitão Roberto Santos, os 3 funcionários da Voilux que orquestraram a remoção de João. A inclusão deles gerou controvérsia nas redes sociais, com alguns aplaudindo a iniciativa e outros questionando se mereciam perdão. Mas João, fiel aos valores de sua mãe e das tradições que o moldaram, acreditava que a transformação verdadeira exige espaço para a redenção. Ana, Miguel e Roberto enfrentaram jornadas difíceis no programa. Ana, que havia aceitado o suborno de Clara, sentou-se em uma sessão de grupo com lágrimas nos olhos. Eu sabia que estava errado, mas tinha medo de perder meu emprego, confessou ela. Cresci numa família onde obedecer era tudo, e nunca questionei isso. Agora vejo o quanto minha covardia machucou alguém. O treinamento a forçou a confrontar o impacto de suas ações, não apenas em João, mas em outros passageiros que ela tratara com menos consideração por causa de sua aparência. Miguel, inicialmente resistente, passou por uma transformação mais profunda. Em uma sessão conduzida por um líder indígena, ele falou sobre sua criação em uma cidade pequena, onde comentários racistas eram comuns. Eu achava que por não dizer coisas ofensivas abertamente, eu era do bem, admitiu ele. Mas agora entendo que meu silêncio e minhas ações reforçaram um sistema injusto. Roberto Santos, o capitão com 30 anos de experiência, teve a jornada mais desafiadora. Ele sempre se viu como um profissional justo, mas o incidente com João revelou como ele confiara na hierarquia em vez da humanidade. Eu falhei em liderar minha equipe para o que é certo, disse ele, com a voz embargada. Quero corrigir isso, mesmo que nunca volte a pilotar. Fora da Voilux, as consequências continuavam a se desdobrar. Clara Almeida, a passageira que desencadeou o incidente, enfrentou um ostracismo social e profissional. A Voilux a baniu permanentemente, e sua empresa, uma consultoria de alto perfil, a colocou em licença administrativa enquanto investigava seu comportamento. Nas redes sociais, ela foi apelidada de Dona Clara da Primeira Classe, com memes e críticas que a seguiam como uma sombra. Sentada em sua sala de estar em São Paulo, assistindo à cobertura midiática, Clara começou a perceber o custo de sua arrogância. Amigos se afastaram e sua reputação, antes impecável, agora era sinônimo de preconceito. Pela primeira vez, ela foi forçada a confrontar o impacto de seu senso de superioridade, uma lição que ecoava as histórias de humildade contadas nas comunidades indígenas, onde o respeito por todos é um valor central. Enquanto isso, as vozes de apoio a João cresciam.
Lucas, o estudante ticuna, tornou-se um símbolo de resistência jovem. Ele publicou um artigo em um jornal estudantil, conectando o caso de João à luta por direitos indígenas e negros no Brasil. João Silva é um de nós, escreveu ele. Ele veio de onde viemos, e sua luta é nossa luta. Dona Rosa, a passageira Guarani, apareceu em um programa de TV local, contando como João a ajudou no aeroporto. Ele me tratou como se eu fosse sua avó, disse ela com um sorriso orgulhoso. A Voilux o humilhou, mas ele está nos levantando. Eduardo, o empresário que gravou o incidente, tornou-se um defensor ativo, usando sua influência para pressionar outras empresas a adotarem políticas antidiscriminação. Até Pedro, o funcionário Pancararu, que vazou os documentos, recebeu reconhecimento anônimo, com mensagens de apoio de comunidades indígenas que viam sua coragem como um reflexo de seus valores ancestrais. 6 meses após o incidente, a Voilux não apenas sobrevivia, mas prosperava. Auditores independentes confirmaram o que os passageiros já notavam. A companhia agora liderava a indústria em satisfação do cliente, com índices iguais para passageiros negros, indígenas e brancos, um feito inédito. As novas políticas incluíam tolerância zero para discriminação, protocolos claros para disputas de assentos e proteção para funcionários que denunciassem má conduta. Passageiros começaram a compartilhar experiências positivas. Uma mulher indígena, viajando pela primeira vez na primeira classe, relatou: "A comissária me tratou com tanto respeito que quase chorei. Antes, eu me sentia invisível." Um passageiro negro de Recife disse: "Eles resolveram um problema com meu assento de forma tão profissional que senti que realmente importava." As ações da Voilux se recuperaram e a companhia ganhou prêmios por sua transformação, tornando-se um modelo para a indústria. João, por sua vez, expandiu sua missão. Ele lançou a Iniciativa Raízes Tecnológicas, um programa financiado pela Tech Soluções que oferecia cursos gratuitos de programação para jovens de favelas e comunidades indígenas. Em uma cerimônia de inauguração em uma aldeia ticuna no Amazonas, João falou para uma multidão de jovens: "A tecnologia é nossa ferramenta para mudar o mundo, mas nossa força vem de nossas raízes, de nossa comunidade, de nossa história." Lucas, agora um bolsista do programa, estava na plateia, sonhando em usar sua formação em jornalismo e tecnologia para amplificar vozes marginalizadas. Em uma reunião privada na sede da Voilux, João sentou-se com Ricardo Mendes para revisar o progresso de 6 meses. "Vocês mostraram mudança real", disse João, fechando uma pasta com relatórios. "Isso merece reconhecimento." Ricardo, com novas rugas marcando seu rosto, assentiu. "Não foi fácil, mas foi necessário. O que aconteceu com você nos forçou a enfrentar problemas que ignorávamos há anos." João sorriu levemente. "Mudança muitas vezes vem da confrontação, não do conforto", respondeu ele. Os dois homens se levantaram e apertaram as mãos, não como amigos, mas como parceiros em uma transformação que estava mudando não apenas uma companhia aérea, mas estabelecendo um novo padrão para a indústria. Enquanto João saía da reunião, ele olhou para o céu de São Paulo, pensando em sua mãe, em Dona Rosa, em Lucas, em Pedro, em todos aqueles que, como ele, carregavam as raízes de um Brasil que lutava por justiça. Às vezes, justiça não é sobre punição, é sobre progresso, enraizado no coração de uma nação que aprende a voar mais alto. A história de João Silva em Justiça a Bordo não é apenas um relato de discriminação, mas um espelho que reflete as feridas e as esperanças de um Brasil construído sobre a diversidade de suas comunidades. Como um homem negro de raízes numa favela carioca, João carrega os valores de solidariedade, resistência e respeito que ecoam nas tradições afro-brasileiras e indígenas. Sua experiência, ao ser humilhado na primeira classe da Voilux Airlines, me tocou profundamente, pois revela uma verdade dolorosa. O preconceito ainda permeia espaços onde a igualdade deveria reinar. No entanto, a forma como João transformou essa injustiça em uma oportunidade de mudança, exigindo reformas na Voilux
e criando o programa Segunda Chance, é um lembrete poderoso de que a justiça para nós brasileiros não é apenas punição, mas restauração, como nas tradições indígenas que valorizam a harmonia e a reconciliação. O que mais me marcou foi a dignidade de João diante da humilhação. Ele não cedeu à raiva, mas usou sua calma e sabedoria para expor a verdade, como um líder comunitário que reúne sua aldeia para enfrentar um desafio. Sua história ecoa os ensinamentos dos anciãos Guarani e Ticuna, que dizem que a força vem da união e da coragem de falar a verdade. João, ao ajudar Dona Rosa no aeroporto, ao ouvir Lucas, o estudante Ticuna, e ao perdoar Ana, Miguel e Roberto, demonstrou que a verdadeira liderança está em construir pontes, não muros. Isso ressoa com o espírito brasileiro, onde a comunidade, seja na favela, na aldeia ou na cidade, é o coração da mudança. A lição que tiro dessa história é que cada um de nós tem o poder de transformar injustiças em oportunidades de crescimento. No meu dia a dia, aplico isso ao ouvir e respeitar as histórias de quem me cerca, como João fez com Dona Rosa. Na minha comunidade, posso ser como Pedro, o funcionário pancararu, que usou a verdade como arma contra o preconceito. A história de João me inspira a confrontar meus próprios vieses, a questionar atitudes que perpetuam desigualdades e a oferecer segundas chances, como nas tradições indígenas que acreditam na redenção. No trabalho, na escola ou na família, posso escolher tratar todos com dignidade, independentemente de sua origem ou aparência, e incentivar outros a fazerem o mesmo. Além disso, a transformação da Voelux mostra que sistemas podem mudar quando pressionados por vozes unidas. Isso me ensina que, como brasileiros, nossa força está na coletividade, nas rodas de samba, nas cerimônias indígenas, nas conversas nas praças. Devemos usar nossas vozes, como Lucas fez com seu vídeo, para expor injustiças e exigir mudanças. A criação do programa Segunda Chance por João é um convite para acreditarmos na redenção, mas também na responsabilidade. Cada um de nós pode ser um agente de transformação, trazendo os valores de nossas raízes, solidariedade, respeito e justiça, para construir um Brasil mais humano. Se a história de João Silva te tocou, se você acredita que justiça é sobre progresso e união, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal para apoiar histórias que transformam. Nos comentários, conte como você luta contra o preconceito em sua comunidade ou compartilhe uma experiência que te marcou. Escreva justiça e de onde você está assistindo. Vamos mostrar que o Brasil unido pode voar mais alto. Inscreva-se agora e junte-se a nós nessa jornada por um mundo mais justo.